Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, tá bom? A nossa convidada de hoje interpreta Eloá, esposa de Samuel, uma mulher muito sábia. É a Andréia Vancini. Tudo bem, Andréia? Olá, Carol, tudo bem? E você? Também, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de fazer parte desse podcast para falar um pouco desse mundo do audiovisual, para falar um pouco desse mundo da fé, para falar um pouco da minha carreira e das curiosidades que todo mundo tem sobre as coisas internas do set, né, bastidores. Vamos nessa, né? E Eloá é uma personagem que tem se destacado muito nessa fase de Reis, né? A gente teve a sorte, eu tive a sorte, eu e Roberto, porque a primeira fase nós tivemos 2 atores maravilhosos, que é o Rafael Jevu e a Kíria, fazendo o Samuel e a Eloá mais jovens. E a gente foi estudá-los, eu fui assistir gravação deles, a gente foi ver ensaio deles, para ver como eles tinham trabalhado essa construção das 2 personagens e principalmente essa relação entre eles 2, né? E a gente conseguiu trabalhar muito bem isso. Eu estou muito satisfeita com o resultado, porque o melhor resultado é quando a gente vê no set o pessoal da equipe vindo falar com você. O pessoal que está ali todos os dias, que sabe que aquilo é um produto audiovisual, teledramaturgia, é um seriado com uma qualidade internacional, porque hoje em dia todos os produtos têm que ter qualidade internacional, porque a gente sabe que a gente está na Record Europa, a gente sabe que a gente está na Record Américas, um monte de gente... Gênesis, por exemplo, está reprisando no Chile, está passando no Chile, acho que pela primeira vez, México, então a gente sabe que a gente vai para o mundo. E aí quando você tem uma camareira que no dia seguinte da estreia vem te abraçar chorando e fala assim, eu assisti com meu marido e chorei de ver esse casal lindo, como vocês... E aí os amigos atores, nossa, vocês estão iguaizinhos, vocês trouxeram essa mesma essência do amor deles, né? Da relação entre eles. Então, está sendo um trabalho muito gratificante. A gente teve tempo para estudar, a gente teve tempo para estar no set, assistir algumas gravações do casal anterior, que normalmente não se tem esse tempo. A gente foi muito privilegiado e a gente teve tempo para pensar juntos como seria isso, como seria amadurecer, porque não é fazer o mesmo que eles fizeram, é amadurecer 2 seres humanos que tinham 20 para 2 seres humanos, para esse casal que agora faz 50 anos de casamento. E foi lindo, porque a primeira cena escrita tão linda, eles comemorando e ele lembrando dos 50 anos de casamento, e ela assim, você lembrou. Eu me emociono até agora falando. Então é uma relação muito bonita, de muito amor. Estou falando a beça, mas é porque é tão certo isso para mim. É um amor que dá força, que sustenta, que equilibra, sabe? Foi passado para mim pela Rafaela, pela autora. A Eloá é o suporte, é a pilastra, é o pilar do Samuel. Todas as vezes que ele sente dúvida, todas as vezes as poucas vezes que ele fala, mas será que é isso? Poxa, o povo tá pedindo um rei? Depois de tudo que Deus fez pelo povo? E ela é a pessoa que fala, mas foi ele que te pediu isso. Faça, confie. Então é muito legal, porque uma das primeiras falas dela lá eu sempre quis ser uma mulher de Deus. E por isso que me aproximei do Samuel, pequena. E dessa amizade veio o amor. Então eles estão ali num amor de braços dados, de parceria. Sabe? É um amor muito bonito e tem tocado impressionante. Como tem tocado as pessoas. As pessoas, eu vejo na internet, no meu Instagram, no Instagram do Reis, nossa, que casal lindo, que lindo casal, que casal incrível, que amor é esse, que amor que passa tantos 50 anos depois, continuam com o mesmo brilho no olhar. É muito legal ver isso. E eu acho que
é isso que todo mundo busca, né? Esse amor que eles têm, né? Em um relacionamento, Sim, né? é que é tão difícil hoje em dia, porque tem tantas coisas para desviar do caminho. Não vou lembrar o nome do autor agora, é bem conhecido, é um filósofo. E ele fala disso, das relações superficiais, que elas são líquidas, então que escorre pelo dedo, porque as pessoas estão superficiais. Elas começam um relacionamento pela internet, terminam pelo WhatsApp, porque elas não se aprofundam em conhecer melhor o outro ser humano. É mais fácil substituir do que consertar, né? Então hoje em dia eu acho que está cada vez mais difícil, né? Por essas coisas todas que a gente tem, tudo muito rápido. Os jovens estão assistindo o filme em velocidade 2. Outro dia eu fiquei assim, meu Deus. Não, que eu assisti o filme em velocidade 2. Eu falei, como? Não é, Hã? agora com essa ferramenta, E aí eu vi um psicólogo falando, os jovens vão perder a noção de leitura do texto, do subtexto do ser humano. Porque quando você põe em velocidade 2, você perde as entonações. E são as entonações que dizem a verdade. Isso é um psicólogo dizendo. Então o jovem não vai conseguir ter leitura de eu estou falando para você, tá tudo bem, e não estando tudo bem. Não vai, ele vai só ouvir a palavra. Isso vai ser um problema bem grande. sim, e a gente tá vivendo essa era do imediatismo, da velocidade 2 e de muitas relações superficiais, né? É o que você falou, não deu certo, parte para outra, não deu certo, parte para outra. Mas eu creio que no fundo, mesmo nesse contexto, as pessoas lá dentro querem isso, né? Querem essa Muito. parceria que a gente vê Eloá e Samuel terem tão bonita. Muito. Outro dia eu vi um pedacinho. Você tem toda a razão. As pessoas... tem muita gente buscando esse lugar de uma relação duradoura, em que você possa confiar no outro e o outro possa confiar em você. As pessoas ficam sempre buscando aquilo que é o ideal e ficam descartando, porque pode ser que eles encontrem o ideal lá na esquina, mas eles não vão encontrar. Esse processo do ser humano, né? E aí, para reforçar isso, eu vi uma entrevista, uma das mulheres mais lindas do cinema americano, a Sharon Stone, mulher lindíssima, hoje com quase 60 ou 60, mas continua belíssima, e falando, mas você mora sozinha? Eu falei, eu cansei de procurar já tive tantos relacionamentos e todos de mentira, pessoas de mentira, homens que queriam se aproveitar. Tá difícil, então eu prefiro ficar com os meus amigos, com os meus netos, com os meus filhos, com relacionamentos verdadeiros, com amores verdadeiros. Porque tá difícil. E ela? E aí Eloá e Samuel trazem essa... Trazem isso, porque eles têm uma coisa que une os dois num ponto central, que é a fé. Eles se uniram pela fé. Porque ela disse, eu sempre quis ser uma mulher de Deus, mas como mulher eu não podia. Então foi isso que uniu. Eu acho que é isso, eu tenho certeza que é essa fé que mantém os dois juntos. Que essa fé amplifica esse amor, fortalece esse amor. Verdade, bonito e verdadeiro mesmo, né? Antes da gente falar mais sobre Eloá, queria voltar um pouco, rebobinar um pouco na sua história. Você nasceu em São Paulo, né? Sou paulistana da capital. Você vem de uma família de artistas, Isso. né? Então, como que o teatro chegou na sua vida? Porque eu vi que a gente tem algo em comum, que você chegou a fazer sociologia. Eu também cheguei um pouco a navegar por esses mares. Isso. Como é que foi, Andréia? Bom, quando eu era pequena, eu queria ser arqueóloga ou veterinária. Nada a ver com essa área. Tanto que eu fui no programa do Justus uma vez, aqui na Record ainda, quando ele perguntou, o que você queria ser quando era pequena? Eu falei, arqueóloga ou veterinária. Você nunca pensou em ganhar dinheiro, né? Nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que não, né? Mas, voltando ao assunto, eu queria ser veterinária ou arqueóloga. E aí, na época, influenciada pelo meu pai, faz sociologia enquanto você ainda está pensando exatamente o que você quer, porque aí
veterinária, não sei. Seu pai que falou? Meu pai que falou, deu essa sugestão, Curioso, né? Pois é. E aí eu comecei a fazer a faculdade, mas logo, quase que paralelamente, eu comecei a fazer teatro. Me chamaram para fazer um teste para uma peça que era de um diretor da IAD, aqui de São Paulo, da Escola de Artes Dramáticas. E aí essa peça fez um sucesso enorme aqui em São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, queriam atores do Rio. E eu fui fazer o teste, eu só tinha feito um trabalhinho na televisão, uma participação que eu entrava muda e saía calada, num seriado do meu pai que ganhou um prêmio espanhol chamado Ondas, um prêmio muito famoso europeu. Meu pai foi um dos grandes diretores da televisão brasileira. O pessoal mais jovem não sabe quem é, mas foi um dos criadores da televisão brasileira. E aí ele me chamou para fazer essa participação que era a morte. Eu fazia a personagem da morte. Então era um seriado que o cara tinha um aneurisma e sempre que ele sentia uma dor, ele me via. Uma jovem de 16 anos sorrindo para ele, assim. E eu parecia que tinha 12. Então foi assim que eu comecei. E aí me chamaram para fazer esse teste e eu passei nessa peça. E aí já comecei a trabalhar. E aí, paralelamente, eu fiquei um ano em cartaz. Então foi minha grande escola. Foi esse um ano em cartaz, só que naquela época a peça não era sábado e domingo. A peça era de terça a domingo, sendo que tinham 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. E essa peça foi um grande sucesso, que fazia fila ao redor do quarteirão, porque era uma peça que falava sobre antipsiquiatria, do Ronald Lang. Uma peça muito interessante. E aí foi a minha grande escola. Logo depois, paralelamente, entrei pro tablado, fiz tablado durante um tempo. E aí logo fui chamada para fazer a minha primeira novela. E aí um pouquinho antes entrei também num curso de interpretação especializado para TV e cinema. Trabalhei com meu pai algumas coisas e aí comecei a trabalhar. E seu pai, assim, ele nunca te influenciou a ir para... Não, muito pelo contrário. Ah, é? É uma profissão de caminho duro, difícil... Você tem que ter muita certeza do que você quer. E realmente é uma profissão como qualquer outra. Sim. Se você quer ser bem-sucedido, pagar suas contas com a sua profissão, você tem que se dedicar, né? Aí hoje eu tenho essa noção de que é difícil como qualquer outra profissão. Que você quer fazer bem, quer dar o seu 100%, né? Uhum. Precisa de muito estudo, muita dedicação. E aí comecei a trabalhar e nunca mais parei. Estou há 40 anos nessa profissão, emendando uma novela na outra. Já estou desde 2007 na Record, emendando também uma novela na outra. E além disso, eu sou mentora de atores. Eu faço preparação de atores e tenho um curso. Acabei de lançar um curso. A gente está falando dessa questão da internet. E quando a pandemia chegou, eu já tinha isso na minha cabeça há um tempo. Eu fiz um curso nos moldes do Masterclass americano. Uhum. Sabe, aquele que tem o Scorsese, tem vários, né, vários professores. E eu fiz o meu curso de interpretação especializado para TV e cinema, com a minha metodologia. Tudo que eu aprendi em 40 anos de 7. Porque não eu não fiz uma faculdade, estou ensinando para você. Com a prática mesmo, né? Com a prática e com os grandes mestres. Porque eu trabalhei com os criadores da televisão brasileira. E só que eu não aprendi há 40 anos e o que eu aprendi há 40 anos, ou numa faculdade, ou no set, eu estou ensinando agora. Não, eu estou fazendo há 40 anos. Sim. E hoje está diferente do ano passado. Há 2 anos a gente não usava lapela. Sim. A linguagem, meu pai já trabalhava muito essa linguagem cinematográfica, do intimista, do muito intenso internamente, mais limpo aqui, que é bem cinema americano. A gente vê as novelas antigas, não era assim. Ele trabalhava essa linguagem, mas a televisão ainda não tinha essa linguagem. Era ele. Por isso que ele era considerado um dos grandes mestres. Seu pai, que a gente ainda não falou, quem não sabe, né? É o Walter Avancini. Né? E o meu irmão também é um grande diretor, dirigiu na casa grandes sucessos, 10 Mandamentos, Terra Prometida, Jezabel, Vidas Opostas, Vidas em Jogo, Amor Sem Igual, Amor... Aí tem várias novelas dele. Alexandre Avancini, que é um dos grandes diretores também do audiovisual brasileiro. Agora está nos Estados Unidos aí fazendo os grandes projetos dele também. Logo vamos saber. A família inteira. O meu irmão mais novo é artista plástico.
também. E minha mãe foi bailarina do Municipal de São Paulo. Então a família toda é dessa área. E aí foi assim, fui trilhando esses caminhos e no ano passado, paralelamente sempre ao trabalho de atriz, já dou aula há 26 anos, então lá no Rio eu dou aula numa das maiores, se não é a maior escola de interpretação para atores, que é a CAL, é muito conhecida, vários atores são formados lá, eu dou aula lá na CAL já há muitos anos, dou aula na agência Sintra, que também é uma agência muito séria, que agora parece que tem em São Paulo também, que trabalha com atores, e lancei o meu curso totalmente gravado, para pegar esse lugar da internet de quem quer estudar e não tinha possibilidade de, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro. Então, eu estou vendo que eu tenho alunos de Portugal, tenho alunos dos Estados Unidos, tenho alunos de Moçambique. Legal. É muito legal isso. E eu estou muito satisfeita com o feedback, assim, que eu estou tendo. Como a gente estava falando, abrindo esses caminhos todos aí de expandir e de compartilhar conhecimento. Eu acho muito, muito importante isso, né? Porque ao longo da vida, né? Quando a pessoa, enquanto profissional, por exemplo, né? Ela vai adquirindo conhecimento, experiência. Chega num momento, a gente precisa passar isso para outras pessoas, né? Espalhar esse conhecimento, né? Porque tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que não, eu tô aqui, tenho aqui, o know-how é meu e acabou. E como eu acho bonito isso da gente compartilhar o que a gente aprendeu, né? Como a gente às vezes vê, na vida, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu dou muito valor, assim, conselhos da minha avó. Minha avó tem muita experiência de vida, né? Não pela idade, mas pelo que ela vivenciou, né? Uhum. Porque nem sempre a idade significa experiência, né? Não, uma coisa nem sempre tem a ver com a outra. Perfeito. E aí os conselhos que ela me dá, ela me passa, ela falou, filha, eu já fiz isso, então não vai por esse caminho, vai por esse. E na vida profissional também, né? É muito importante isso. Sim, e isso que você está dizendo é porque tem pessoas que cada um tem, né? Deus vai mostrando o caminho para cada um. De repente é aquele ator que está muito focado na carreira porque ele está sendo usado para... Porque a gente, como ator, a gente é um instrumento para a transformação de quem está assistindo. Seja no âmbito que for. Eu estou fazendo uma novela que fala, como na Record, fala sobre drogados, que o Rick Tavares fez, né? Um drogado. Era uma novela do Alexandre também, não lembro o nome da novela. Acho que era Vidas em Jogo, Vidas Opostas. Vidas Opostas, será? Não sei, que ele fazia. Você lembra? O Rick Tavares fazia um cracudo que ia para Carcolândia. Tinha a Marcela Barroso. Eu sei porque o Rico Tavares foi meu aluno, Marcela Barroso também. Então eu tenho vários alunos assim que começaram comigo pequenininhos e hoje estão adultos aí trilhando, porque são 26 anos dando aula. Eu acho que era Vidas Opostas, eu não tenho certeza. Vidas em Jogo, talvez, não lembro. Então, nós como atores temos essa função de trazer histórias, contar histórias de pessoas e causar uma transformação. Como diz o Augusto Boal, se eu subir no palco hoje e conseguir transformar uma pessoa só, eu já saio satisfeito. Porque é essa a função. E aí, cada um vai escolher, o diretor vai escolher qual é o tema que ele vai querer abordar, aonde que ele vai querer tocar, qual a ferida que ele vai querer mexer, qual o pensamento que ele vai querer transformar naquele público que está assistindo, né? A gente tem essa função. E eu fico muito feliz porque eu sei que tem atores que estão muito focados nisso. Estou trabalhando muito para produzir. E eu tive, foi até um pedido de uma amiga, diretora de dublagem, Marlene Costa, conhecidíssima diretora de dublagem lá do Rio de Janeiro. Na época ela estava dirigindo uma novela mexicana, a dublagem, chamada Carrossel. Mas era a versão mexicana. Ela falou, as crianças estão precisando de umas aulas de interpretação. Foi assim que eu comecei a dar aula. Olha só como Deus faz a coisa acontecer. E ela falou, você não quer dar aula para essas crianças? Não, eu falei, Marlene, eu não sei dar aula não. Isso há 26 anos. Eu não sei dar aula não. Não, Andréia, mostra para elas como é, porque elas têm a técnica da dublagem, mas elas não têm o emocional, o trabalho do ator. Comecei a trabalhar, Carol, no terceiro mês de uma turma de 5, que eram as crianças que ela tinha me indicado, eu tinha
2 turmas com 30 alunos, porque os donos dos estúdios do Rio de Janeiro, o Herbert Richards, na época a Herbert ainda era aberta e o Herbert era vivo, o Herbert, a Delarte, que era do Sérgio de la Riva, a Double Saldo do Marcelo, que eram os grandes estúdios de dublagem do Rio, todos falavam assim, o que essas crianças fizeram? Porque eles mudaram completamente. E aí minhas turmas lotaram. Foi assim que eu comecei a dar aula. E não parou mais. Nunca mais parei. Tanto que essas crianças que eu estou citando hoje são grandes diretores de dublagem. São grandes dubladores e diretores. Então, tenho vários diretores de dublagem do Rio de Janeiro que são super conceituados, não só como diretores, como atores, sim, dubladores, né? Porque não existe a profissão dublador, são atores que dublam. Foram meus alunos. Eu falei, nossa, fulano, que eu tinha, na minha escola, eu tive uma escola, que depois eu transformei em produtora. E na minha escola tinha aula de dublagem, não era eu que dava, porque eu não sei dublar, tá? Meu filho é dublador, mas eu nunca aprendi a dublar. Então eu tenho vários diretores de dublagem que foram meus alunos pequenininhos na aula de interpretação e aprenderam a dublar com outros grandes dubladores da época que eram meus professores na minha escola. Então, é muito tempo dando aula. E é tão legal ver esse feedback. Então, passar esse conhecimento... Quando eu chego a ponto de entrar num set e falar, você tá aqui? É tão bom. É assim, a premiação máxima para mim é encontrar, como eu encontrei com a Marjorie, eu falei assim, você tá aqui? Ela falou, tô, ai, que maravilha. Tia, tudo que você falou era verdade. Eu falei, mas ela chegou arrasando, porque eu aperto eles mesmo, porque eu passo, o que acontece? A minha metodologia, eu trago tudo que funciona para mim. Então, claro que tem Stanislavski, óbvio que é o mestre dos mestres, que criou todo o sistema que antigamente não tinha uma metodologia de trabalho para o ator. O trabalho do ator era ensinado de pai para filho, como no circo. Então, meu pai é malabarista, vai ensinar para o filho. Não tinha uma metodologia. Stanislavski foi o cara que criou isso. Por isso que ele é o mestre dos mestres. E depois isso se desmembrou em vários outros mestres da atuação americanos. Lee Strasberg, Stella Adler, Stanford Meisner, que foram os grandes que trabalharam com os atores americanos e que aí criaram um método americano de atuação. Então eu peguei tudo isso que a gente vai ouvindo na carreira toda, a gente vai lendo livros, a gente vai estudando com um pouco do outro, sim, e fui tirando o que funcionava para mim, porque tem coisas que funcionam. Não tem remédio que funciona para você e não funciona para tua mãe? Exato. Então eu fui falando, isso aqui funciona para mim. Isso aqui que eu li naquele livro não funciona, não consegui, já tentei, não consigo não. E olha que, tipo um exemplo, tem um livro que ensina, respira para chorar. Eu fiquei um mês tentando, falei, e eu choro fácil em cena. Falei, não, eu vou pelo caminho da emoção mesmo, da verdade, mas não da minha verdade, Andréia. Eu vou criando uma memória emotiva da personagem. E aí, quando eu termino a cena, eu tô bem. Porque imagina se eu tiver que matar meu cachorro, minha mãe, meu pai, todo dia em cena que tiver uma coisa ruim na cena. Então, sim, eu não trabalho pelo psicológico pessoal do ator. Eu trabalho criando... Isso não é uma metodologia minha única, não. Tem vários preparadores que trabalham por essa linha. Eu vou fazer um trabalho com a Carol. Carol agora não é mais a Carol, agora é a Lia. Lia, imagina aquele dia que aconteceu isso. Aí você vai entrando nessa viagem e vai criando essa memória emotiva. A gente se aprofunda direito nisso. Tem que ser bons profissionais para fazer isso, porque aí você se joga. E é uma profissão tão mágica. É como criança que brinca de pirata. Você vê no olhinho dela que ela tá acreditando nisso. E você tinha esse anseio lá quando você decidiu? Porque eu fiquei com isso. Quando você falou, seu pai falou pra você não seguir, você falou... Na faculdade você decidiu ir pro teatro. O que te deu esse start pra você ir pro teatro? Primeiro... Eu peguei o gostinho naquela primeira participaçãozinha que eu fiz. Um gostinho assim, falei, isso aqui é divertido. Uhum. Mas não fiquei apaixonada. Eu falei, isso aqui é gostosinho, é legal, divertido. E aí, a minha primeira novela é que eu comecei a entender
mesmo depois de tendo feito curso, que eu comecei a entender dentro do set, e aí eu comecei a me apaixonar. Mas isso foi um processo, a primeira novela ainda foi sabe, doído, porque você fica inseguro. A gente, quando começa, tá muito inseguro de tudo, inseguro do trabalho, inseguro das coisas, porque lá é tudo muito assim, vai e faz. Ué, você não é profissional? Não tá ganhando salário? Ué, né? Se eu contrato alguém pra quebrar a parede e trocar o cano da minha casa, o cara não vai olhar pra mim, como é que eu faço isso? Não, ué. Vai e Então faz, lá né? vai e faz. E aí é tudo muito, porque o processo da nossa televisão, do nosso audiovisual, é o que um amigo meu de Los Angeles fala. Uma vez ele me perguntou, você sabe por que teu irmão consegue fazer uma novela, ou a Record, né, ou uma grande produtora, porque, né, a Record é uma das maiores produtoras de audiovisual do país, consegue fazer o que ela faz, ou seja, produzir um filme de 2 em 2 dias, porque é o que a gente faz. Vê a minutagem de uma novela, de um capítulo, a gente produz um filme de 2 em 2 dias. Isso é impossível para qualquer produtora de audiovisual do mundo. E é com a qualidade que a gente produz. Ele falou, sabe por quê? Porque existe um corredor com 30 profissionais fazendo a pós só da imagem, tem outros não sei o quê, tantos fazendo efeito. Só para vocês terem uma ideia, 10 Mandamentos, a abertura do mar, que parou o país, né? Eu sei porque eu ouvi, esse dia eu falei com meu irmão, eu chamo ele de Alexandre, né, Vavec? Vec, nesse dia, no dia que o mar ia abrir, eu fui no Detran tirar a documentação. Uhum. E aí tava assim, em todo lugar que eu parava, tava assim, gente, eu tenho que ir pra casa que eu quero ver Moisés abrir o mar. Então, foi essa grandiosidade. Então, é essa grandiosidade dos 10 Mandamentos, eu posso falar, né? Que o público não tem. Agora está sendo feito aqui no Brasil, porque nós temos profissionais maravilhosos para fazer isso. É uma grandiosidade que o público, ele vê a qualidade da imagem, mas a gente que trabalha no audiovisual fala assim, caramba, que qualidade de imagem. A gente usa câmeras de cinema. A gente usa, agora toda a logística também é de cinema. E aí entro eu, e eu entro com tudo que eu aprendi na criação de personagem, nisso que eu falei de criar essa memória da personagem, como criar o DNA, ou seja, a essência dessa personagem, mas também entro com isso que é muito específico do Brasil, que é um set de audiovisual brasileiro. Porque outro dia eu ouvi um diretor conhecido falando assim, às vezes eu pego muita gente formada em faculdade ou até formado lá fora e que chega aqui no Brasil e fica doido. Porque aqui a gente produz um filme de 2 em 2 dias. Quando vai fazer televisão. E outro dia eu estava vendo também São muitas informações, né? A Débora, eu acho que é Ivanovic, se eu não me engano, que foi diretora da Ancine aqui no Brasil até 2019. Ela estava dando uma entrevista para uma escola aqui de São Paulo, formadora de profissionais do audiovisual. Ela falando, gente, vocês vão ter que se preparar, porque o audiovisual está mudando muito. Ela foi explicando tudo o que aconteceu, as leis que entraram para favorecer a produção de audiovisual, a entrada das TVs de canais fechados, as leis que fizeram com que os canais fechados tivessem que dar um incentivo fiscal para a produção de audiovisual brasileiro. Graças a Deus. Ela foi mostrando numa linha cronológica tudo o que aconteceu. Eles estão tentando agora fazer com que os streamings também tenham que pagar algo até para produzir, mas ela falou, melhor ainda, hoje, por exemplo, para os grandes streamings, o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo de consumo. Não vou citar nomes aqui, né? Mas o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, está mega disputado. Vocês se preparem, porque estão surgindo novas funções. Por exemplo, segurança de TI. Eu falei, o que é segurança de TI? Segurança de TI é o cara que vai guardar aquele HD, porque se perder aquilo, você perde
sei lá, uma filmagem de um evento grande, que tem 300 figurantes, que tem não sei o que lá, não sei quanto, porque eu não sei quanto é de orçamento, mas que sejam, sei lá, $150.000, aquela diária, vai pro lixo. Tô falando por baixo porque eu não sei mesmo quanto custa. Então, ela falou, se preparem. E tem outra coisa, a demanda agora, o tempo é diferente. Hoje, essas produtoras todas estão querendo velocidade na entrega do produto. E aí eu venho para dizer que a gente que faz televisão, incluo todos nós aqui, a gente que faz televisão já está nesse ritmo. A gente já produz um filme de 2 em 2 dias. Então eu trago no meu curso isso aqui. Gente, como é fazer uma novela bíblica, por exemplo? Porque a gente não pode mudar o texto, porque tem citações bíblicas, porque tem uma forma de falar de absolutamente naturalista, porque tem que ser naturalista, porque senão fica aquela coisa, a pessoa declamando poesia, que é horrível também, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser super naturalista, mas tem que trazer verdade e você não pode mudar nada. Eu pergunto pro Samuel se ele leu uma parte da Bíblia que é um nome dificílimo que eu jamais falaria. E eu fiquei estudando aquele nome o dia inteiro, repetindo, igual criança. Qual é? Deuteronômio. Você adora ler Deuteronômio, lê pra mim. Assim, tipo, fala isso todo dia. Mas eu tinha que falar, porque a Eloá fala isso com uma facilidade, porque ele adora ler Deuteronômio. E ele lê pra ela sempre. Então, são técnicas da repetição, vem do mais, né? De você repetir coisas que você não fala na vida real para parecer, porque a personagem fala aquilo com a maior naturalidade do mundo. Ou se a gente vê os meninos treinando espada, né? Luta de espada, eles têm que saber tirar a espada, não fica aquela espada pesadona, se machucam no arco e flecha, então eles têm que treinar. Sim. Né? Isso faz parte do trabalho do ator. Mas o set da televisão, a gente tem um pouco menos de tempo. Às vezes, muito menos tempo e às vezes nenhum tempo. E aí eu digo pro ator que ele tem que se ajustar. Ele tem que fazer o tempo. Então, às vezes eu recebo um texto, assim, pode acontecer. Agora não tem acontecido com frequência, mas pode acontecer. Acontece um imprevisto, algum ator fica doente, algum ator quebra a perna, alguma coisa assim, muda um texto, Andréia tá aqui, você grava hoje isso, ou você grava amanhã cedo, uma cena grande, porque tem que dizer que o fulano não tá na reunião porque ele teve que viajar às pressas, né? Acontece isso, já fiz algumas novelas que aconteceram isso. E aí você tem que fazer o seu tempo. Se eu chego em casa, o estúdio acabou às 9, eu chego em casa às 10, tomo banho, vou dormir, deveria dormir 11, meia-noite, né? Porque até desligar, eu vou ficar até às 3 da manhã estudando. Eu vou fazer meu tempo. Mesmo que eu tenha que acordar às 7 da manhã no dia seguinte para chegar no 7. Sim. É simples assim. Quando a gente vai fazer prova, é a mesma coisa. Sim. Então esse é um trabalho que você já viu que eu sou apaixonada, né? Se deixar, Sim. eu falo o dia inteiro. Que é o que quando você estava falando, por isso que eu perguntei se lá atrás você não. já tinha isso, porque você foi desenvolvendo isso ao longo da sua carreira, né? Porque eu fui entendendo. Ele falando assim, vocês sabem quando a gente está apaixonado? Que tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Bom dia. Tudo ótimo. A nossa relação com Deus é assim. É como se a gente todos os dias estivesse apaixonado. Então, mas essa relação, ela é conquistada, não é? Ele não disse isso, sou eu que estou dizendo. É quando a gente fala, ai, quem não acredita em Deus, né? Será que Deus... Aí começa a falar, será? Conversa com ele. Se aproxima dele. Eu fico até emocionada. Porque ele não está longe, ele está pertinho. É só você falar, oi, experimenta. E eu acho que a minha profissão foi isso, foi um passo atrás do outro e entendendo esse mundo maravilhoso e essa profundidade. E aí vem esse amor, como vem com Deus. É amor. E aí, eu fico emocionada, porque é mesmo. E a cada dia as forças vão se renovando, A cada dia as forças vão se renovando e a cada dia vai se fortalecendo e vai se confirmando. É isso. Bonito. E aí, André,
Tem cafezinho, tem É, pão de vamos- queijo, tem água. Dá uma Né? respirada. Enquanto isso, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você conhece que gosta da Andrea, que está acompanhando Aí a série ela Reis. Tá bom? André chora. Você tá, então, desde 2007, né? Fazendo trabalhos com a Record. Eu entrei para uma novela que eu amei fazer. Eu tô falando aqui de bíblicas, que é um assunto que eu adoro. Eu gosto de época bíblica, né? Porque tem época, eu fiz outras novelas de época que não foram bíblicas. Sim. Mas entrei numa que eu amo também, que é ficção científica. Amo. Adoro Transformers. Legal. Adoro Transformers. Sou Optimus Prime, adoro. E eu comecei fazendo Mutantes. Nossa, foi um grande aprendizado. Eu ficava atrás do pessoal do efeito. Como é que faz esse vidro? Você sabe que vidro quebrado em chuva de granizo, é granizo que chama, né? Uhum. É granizo. Granito é a pedra, né? É. Chuva de granizo é aquelas bolinhas transparentes de plantinha Sim. que você põe e incha. Aquilo é uma gelatina. Aí eles picam aquilo, fica igualzinho a vidro. Aí eles jogam vento, água, um ventilador e jogam aquilo no vidro. Então parece que é Pra granizo. simular Pra a não, chuva. pra simular o granizo, só que não pode estragar o carro, né? Então aquilo é molinho. Que É interessante. igualzinho. Ou, tipo, vidro. Tem um outro vidro que eles fazem, porque a gente tinha que, às vezes, andar descalço no set, porque a Letícia Medina fazia a menina. Como é que era o nome? Tati. Ela agora tá adulta, né? Quando ela era pequenininha, aí ela dava uns gritos. Quem viu Mutantes se lembra disso. Ela fazia. Ah! E quebrava tudo. Pá, pá, pá! Então tinham as bombinhas no set inteiro. E aí eles faziam assim: eles botavam as bombinhas, primeiro faziam ela gritando e a gente reagindo. Vai quebrar tudo, gente! Pá, pá, pá. Aí depois sai, trava a câmera, tinha que travar a câmera. Não mexe em nada no set! Aí sai todo mundo do set, aí grava só explodindo e depois sobrepõe as imagens. O Sérgio Malheiros, que fazia o menino que corria, também, ele fazia aquele movimento e a gente parado. Não, era a gente parado, a gente olhava sem ele. Aí depois ele gravava no chroma correndo sozinho. A menina que abria as asas também, ela fazia assim, sem nada, e depois ela fazia assim no chroma. Nossa, foi uma... Eu amei fazer essa novela, que eu fazia uma mulher biônica. Aí teve uma cena que eu acordava, tinham colocado um chip em mim, que eu virei mulher biônica. Aí meu olho fazia tu, 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 tu. Aí eu fui estudar o Exterminador do Futuro, que tinha um que era uma mulher, né? Aí ela, séria, assim, virava e falava, você está morto. Era muito bom. E aí, uma hora eu tinha que quebrar copo, assim, com a mão. Ai, eu adorava aquilo. O copo, aquelas coisas que a gente quebra, que a gente joga na parede, joga no outro, aquilo é feito de açúcar. Açúcar com mais não sei o que é pra não machucar, não é vidro, óbvio. E é muito legal você poder quebrar aquilo, quebrar na cabeça da pessoa, quebrar na mão, porque aquilo não machuca, não é vidro de verdade. E aí teve uma cena que ela... eu adorei isso. Ela estava com um chip, e aí o médico conseguia pegar e fazer com que aquele chip desse um zunido na cabeça dela e ela sentisse uma dor, que ela fazia... Ah! E aí eu falei, posso fazer igual o Highlander? Que ele fazia, e caiu no chão. Ele falou, pode. Aí eu fiz. Eu me divertia muito. E quando tinha os lobisomens? Lembra que tinha os lobisomens, os vampiros? Nossa, era muito bom. Aí, os lobisomens, não tinha ninguém entrando. A gente, meu Deus, o lobisomem vai pegar a gente, socorro! Aí se jogava no chão. Era divertidíssimo. Foram 3 anos de novela. Um grande aprendizado. Então, era difícil para muitos colegas meus. É que eu adoro, né? E tinha muita gente que fazia muito bem também. Então, para os atores foi um aprendizado. Acho que foi a primeira novela que trouxe isso de uma forma, assim, muito bem feita. E a equipe também aprendeu muito. O pessoal de efeito ficava doido. Eu ia lá ver, falei, meu Deus! Fazer um lobisomem já é difícil, ele põe 30 pra gente fazer. Mas eles faziam e faziam muito bem. Tinha os dentinhos dos lobisomens que cresciam. Amei. Mutantes foi a primeira novela que eu fiz na Record. Foram 3 anos de Mutantes. Na verdade, tiveram 3 nomes, mas eram Mutantes. Aí depois foi Rebelde, um grande sucesso também.
Mega sucesso. E aí foi divertidíssimo também, porque o elenco era ótimo. Era uma novela moderna. Aí depois de Rebelde foi José do Egito, que a gente viajou pro Atacama, deserto no Chile. Foi uma grande experiência também. Fazia a Zilpa. Nessa versão que eu fiz agora de Gênesis, eu fazia a mãe de Zilpa. E aí depois de José do Egito foi Pecado Mortal, que também foi uma novela belíssima. Uma reconstituição de época, assim, elogiadíssima pela crítica e tudo. A gente reconstituiu Copacabana da década de 70, os cabelos, figurino, foi assim, muita gente do meio, figurinista, cenógrafo, falou assim, gente, é impressionante o que vocês conseguiram fazer, porque é uma reconstituição assim, preciosa do que foi feito. Uma novela do Lombardi. Depois, Terra Prometida, acho que foi Terra Prometida, Jezabel, Gênesis, Amor Sem Igual, que foi divertidíssima também, aquele núcleo maravilhoso. Uma novela que eu amei fazer com Hernani Moraes. Aí todos os atores que fizeram, que fizeram Gênesis comigo, menos o Hernani, que estava fazendo outras coisas, a Mischa Batista, o Guilherme Delorto, o Cezinha Cardadeiro e o Miguel Coelho, que fizeram meus filhos em Amor Sem Igual, depois fizeram comigo no meu núcleo Gênesis. O Miguel fazia o Jacó, que fazia o meu genro, a Michele fazia minha era como se minha filha de coração, né? O Cezinha fazia Achegado. Quem mais que eu falei? O Guilherme fazia o marido da Bárbara, que também fez Amor Sem Igual. Então, Isaac, né? Ele fez, né? Exatamente. Só trabalhos que eu amei fazer. E aí agora, Reis, né? Esse barulho é porque se for só o áudio, eu tô comendo pão de queijo. E aí Reis agora, né? E Reis que tá sendo uma grata surpresa no sentido de resposta do público e um grande presente para mim. Foi assim um grande presente mesmo. É uma personagem belíssima, uma das melhores que eu já fiz, uma das melhores personagens que eu já ganhei de presente. E é impressionante como ela toca as pessoas, porque, como eu te falei, o público normalmente que assiste, a gente vê que são pessoas fãs ou fãs das novelas bíblicas, vêm falar sempre e tal, mas não é só o público, é o pessoal, o elenco, o pessoal da equipe. Também vem te procurar. Que vem falar. Os atores falam assim, meu Deus, que casal é esse? Que amor é esse dessa mulher por esse homem? Os atores. É tão forte que transpõe qualquer coisa. E isso é muito legal. Como eu falei, o primeiro dia a gente estreou, no dia seguinte eu fui gravar, a camareira me abraçou e chorou. A Paty, vou dizer até o nome dela, falou assim, eu e meu marido assistimos a novela e a gente chorou de ver que lindo esse amor, depois de 50 anos. E é legal porque eles estavam vendo a primeira fase. Eles estavam vendo a Kíria e o Jevu maravilhosos gravando. E eles falaram, a gente se emocionou porque a gente viu essa, assim, eles passaram 50 anos e continuam ali, firmes, se amando, com o mesmo brilho no olhar. E foi muito lindo. Gente da equipe, os câmeras, todo mundo. É impressionante. É uma coisa assim, que continuista. Aí eu tô falando dos nomes porque quem for ouvir isso vai da equipe, vai, Dudu, que é de produção, falou assim, não fala nada, mas minha mãe falou que é o casal preferido dela, é Samuel e Elô. Agora todo mundo, o Brasil inteiro vai saber. Então, assim, é muito legal porque as pessoas da equipe que estão ali todo dia, vendo a gravação. E essa é, assim, é uma maior recompensa de ver que o trabalho tá alcançando a todos, até mesmo aqueles que estão ali vendo todos os dias aquilo acontecer.
É muito legal. Muito bonito, né? É muito bonito. E essa continuidade, né? Quando você fala, né, que tava com o Jevu com a Kyria e muda, né? Passa-se o tempo e vai pra você e o Roberto, a gente consegue acompanhar, né? Até tava falando com ele no outro episódio sobre isso. A gente consegue visualizar mesmo essa transformação de vocês, né? De idade e fazer essa relação mesmo do casal mais jovem com o casal atual. Sim. Muito bacana isso. Isso é muito legal, porque por acaso. Essa foi uma das grandes preocupações da gente, né? Porque o Samuel é um personagem, é o grande juiz de Israel, né? Não preciso dizer mais nada. Então tem um comprometimento de se construir algo muito, muito estruturado, muito dentro daquilo que precisa ser colocado, né? Para poder contar a história da forma que precisa ser contada, né? Cada personagem tem uma função no contar da história, e essa é uma personagem que é a central ali da história, para contar essa história que precisa ser contada. E a Eloá tá ali o tempo inteiro do lado. Foi uma das grandes preocupações da gente, né? Como é que a gente vai dar continuidade? Tanto que, como eu te falei, o Roberto foi diferente em tempos diferentes. Acho que um dia a gente foi juntos, mas eu fui assistir a preparadora Suzana, maravilhosa, Suzana Brantes. Falou, você quer assistir o ensaio deles? Fui assistir alguns ensaios dos meninos, depois fui ver o estúdio também, porque no ensaio eles estão ali num ambiente controlado, no estúdio está um ambiente controlado, sim, não tem a luz e tal, mas já é o pra valer, né? Tem tem o figurino, tem a luz, tem a ambiência, tem o clima, já muda, né? Tudo. Você sente também o diretor, o que ele está pedindo também. E aí foi muito interessante que nessa semana eu falei, meu Deus, a gente vai ter que... Porque eles estão muito bem, né? A gente vai ter que trazer essas personagens, porque eles vêm muito presentes na primeira... Eles estavam muito presentes na primeira fase. Muito presentes. Não eram, duas personagens que apareciam de vez em quando e a gente agora vai aparecer lá. Não. Como em Gênesis, que a minha personagem aparecia menos. Não, essa o tempo inteiro, central ali. Samuel e Eloá, e aí entra para a segunda fase, Samuel e Eloá na primeira cena. Falei, ai, Senhor. Orei muito também. E aí foi interessante porque um fã-clube me mandou uma cena minha, da minha primeira novela, naquela semana. E não era assim, falei, meu Deus, se eu não soubesse que sou eu, não era eu. Muito diferente. A voz aqui era uma outra André. A essência era igual, mas é a forma de comunicação, o tal do amadurecimento do ser humano. Aí eu falei, não preciso trazer, porque ela tem a juventude, ela tem os 20 anos, os 19, 20, porque ela é muito jovem, né? E eu vou ter que amadurecer essa personagem. Sim. Como eu tô vendo, aí eu me vi. Foi muito interessante porque eu me vi com 19 anos. Porque eu sou atriz. Uhum. Só por isso. Porque alguém me mandou uma cena minha com 19 que era assim, não existe, eu acho que nem tem essas coisas gravadas. É uma novela muito antiga. Então, aí eu falei, não é igual. Existe uma transformação muito grande de amadurecimento do ser humano, físico, de postura, a gente vai tendo uma placidez, né? Ainda mais duas pessoas que têm a fé como pilar central da sua vida, de orientação, tem uma tendência a ter, né? Cada vez mais assentados, mais tranquilos. Então, isso foi muito importante ter acontecido, de terem me mandado, assim, eu com 19 anos, falei, nossa. Trouxe esse entendimento de você... que trazer a essência, porque eu continuo, mas tem um amadurecimento, acho que uma expansão de consciência, sabe? Aquilo tá ali e você só passa
a entender melhor, a ter mais calma. A gente sabe disso no amadurecimento, não se aborrece com coisa que não precisa se aborrecer mais, não dá ouvido pra gente que tá falando besteira porque não vale a pena. Ai, não gasta energia se preocupando com aquilo que não precisa, não discute com quem não vale a pena, não fica tentando explicar aquilo para quem não quer ouvir, porque a pessoa não quer ouvir. Aí a gente vai tendo esse entendimento, que tem gente que só quer criar problema, então se você dá corda, você está gastando sua energia à toa. A gente vai vendo, né? Ou o olhar preciso de, essa pessoa está precisando de uma mão, ou está precisando de um ouvido, de uma escuta. A gente vai aprimorando a nossa sensibilidade. Eu acho que é esse o amadurecimento, que é o que acontece, né, com Eloá e o Samuel. Eles já trouxeram isso tudo, né, de um amadurecimento, mas 50 anos de vida trazem, é óbvio, não tem como dizer não, né? Uma vivência que não foi mostrada para o público, esses 50 anos de diferença, mas que eles vivenciaram e que eles trazem como bagagem, né, emocional e tudo. Sim. E tem a questão também dos filhos, né? Você é mãe, né? Você falou que seu filho é dublador, né? Eu sou avó. Você é avó também, eu sou avó, né? Meu que legal. neto tem um cabelo, depois eu mostro pra vocês. Ele é muito lindo, Benjamin. Ele tem um cabelo todo encaixeadinho, lourinho. Ai, coisa mais... Qual a idade dele? 1 ano e 4 meses. Ah, é bebezinho. Ah, é um bebê. É um bebê. Meu Legal. Deus. Eu ainda não conheço ele pessoalmente, porque ele nasceu no meio da pandemia. Meu filho mora no Texas, em Houston. Trabalha numa grande empresa multinacional petrolífera. E aí eu estava emendando uma novela na outra, não podia viajar, então estou aguardando um momento propício para eu poder conhecê-lo pessoalmente. Falo com ele todo dia. Ele me vê no telefone, já abre um sorriso. É muito lindo. Que legal. Muito lindo. É o que a internet também proporciona de bom hoje, Nossa. né? A gente conseguir estar mais perto de quem está Sim. distante, mais Sim. perto assim, né? Pela tecnologia, A gente teve né? muita mudança, né? Isso que a gente estava falando dos canais. Gente, eu vou aqui... Como é que você fala? Eu vou repetir o que ela falou. Pessoal, clica lá. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Isso é muito importante, porque quanto mais gente se inscreve, mais gente vai indicar para é de boca a boca. E são coisas tão importantes que a gente fala aqui, e mesmo para quem... E para a pessoa ser notificada também, quando Sim. vai ter um episódio novo, Aparece né? o sinetinho. Eu sigo vários canais ali. Vai ter uma entrevista nova, são assuntos interessantes, Sim. assuntos importantes, de curiosidades, né? Exatamente. Então, se inscrevam no canal. E só fechando isso da ferramenta que você falou, né, que você vê o seu netinho, que você tava falando que todo ano a gente se renova, lá falando do seu curso, né? E é o que a série Reis também proporciona, porque muitas pessoas não conseguem assistir no horário, mas tem o Play Plus, que você consegue assistir qualquer outro dia, qualquer outro horário. Eu mesma assisto pelo Play Plus. Sim, Às vezes eu tô de manhã eu tô assistindo lá o episódio que eu não assisti. Eu peguei, porque às vezes a gente está no set e o nosso trabalho também é assistir aquilo que a gente fez como profissional para poder melhorar, faz parte do meu método, melhorar o que a gente precisa melhorar e otimizar aquilo que já está bom. Sim. Então, vem até daquela análise SWOT, que é usada muito para empresários, que é a SWOT em inglês, chama FOFA em português. Você já ouviu falar disso? Que é a gente saber... O Ayrton Senna usou isso para a carreira dele, vários atletas usam. São as nossas fraquezas, as nossas forças, as ameaças e as oportunidades. Trabalhar isso tudo para a gente poder crescer na nossa profissão. E assistir é super importante. Aí eu posso assistir a hora que eu não estiver gravando, né? Porque a gente não tem horário, você sabe disso. Sim, sim. Então, o Play Plus é um canal que acaba sendo fundamental. uma ferramenta muito boa para quem não consegue assistir na hora, né? Total. E, Andréia, você como mãe, como avó, né? Como que você vê toda essa questão familiar ali, de Eloá, Samuel, com os filhos, né? Joel e Abias. Porque a gente tá acompanhando aí, né? Essa questão da corrupção, né? Eloá e Samuel criaram muito bem os filhos, né? Deram de tudo e se deparam com um desvio de caráter aí dos filhos.
E Samuel toma essa atitude dura, né? Mas ao mesmo tempo necessária para corrigi-los, né? Então ele manda os filhos de volta, né? Manda para as terras da família, Da né? família de Eloá. E, depois de toda essa experiência, né? Depois de toda essa vivência que eles têm, toda essa decepção que eles têm com os filhos, como que fica, né, a relação entre esse casal? A relação entre eles continuou a mesma. Porque ela sabe, no fundo, que ele está fazendo o melhor. Ela sabe que os filhos fizeram errado. Ela tem um amor de mãe como ele tem um amor de pai. Deixa eu mastigar meu pão de queijo aqui. E o amor é um amor profundo, tanto do Samuel quanto da Eloá, para aqueles filhos. A decepção é aquilo que eu falei. Eu não posso falar do Samuel, mas acredito que seja próximo a isso. Não sei como ele define, mas para mim, realmente, eu achei a palavra é como se tivesse arrancado um pedaço do meu coração, da Eloá, né? Não do meu, da Eloá. Mas a relação dos dois, ela é de uma retidão, ela é de uma... Eles são quase um. É de uma confiança e de uma certeza. Ali não existe dúvida. Só existe a certeza. Então, é muito bonito isso, porque é assim que é colocado, é assim que a autora coloca, que eu acho muito bacana. Ela é o pilar dele. Ela é a estrutura dele. Ela é o suporte dele. Os poucos momentos em que ele fala... Caramba, será que é isso mesmo? Como assim o povo está pedindo um Deus? Como assim? Um rei, né? Como assim o rei. povo tá negando a Deus e está pedindo um rei, né? Ela fala, se ele pediu, foi Deus que pediu isso para você, então faça, né? E nos momentos que ela fala, ele fala, Eloá, confia. Ele sempre esteve aqui conosco. Foi uma cena pro ar que ele fala, ele cuidou, foi aqui mesmo que ele livrou o povo de Israel da batalha, né? No campo da batalha, a gente estava num penhasco ali, né? Bonitinha a cena, muito linda a cena. Tanto tempo ele nos protegeu e agora o povo quer um rei. Aí eu falo para ele, mas foi ele que te pediu isso. Pronto? Para dizer... revelar não sei qual é a palavra que ela usava, o rei que Deus escolheu. Falar, não sei se eu estou pronto, não sei se eu estou pronto, não sei se Saul está pronto. Então eles confiam muito no outro. A relação deles não houve nenhum, a gente nem chegou a falar sobre isso porque ficou tão claro que um confia tanto no outro, tanto que tem a cena que ele fala com os filhos, ela só entra e fala, meus filhos, vocês fizeram isso? E aí o Samuel fala, ela só ouve e ela entra pro quarto. Porque ela sabe que tudo que ele falou é aquilo mesmo. É aquilo né? mesmo. Ela não abre a boca, ela não fala mais, eu também, não, ela ouve porque ela está em comum acordo total com ele sempre. E quando ele entra no quarto, ela tá chorando, porque são os filhos dela. Ela sabe que ele falou tudo certo, mas dói. Arrancou um pedaço dela. E aí ele chega e ela fala, o que a gente vai fazer? Como eles tiveram coragem de fazer isso? Como eles puderam fazer essas coisas? E ele fala, eu não sei. Ali ele fala, eu não sei. Ali é o momento do casal se apoiar. Então, assim, não existe... nenhuma dúvida, sabe? E quando existe alguma dúvida com relação a alguma coisa mas você acha que é isso? Eu acho, confia. E às vezes o Samuel fala assim, você acha que é isso? Eu falo, Samuel, confia. Então é muito bonito o amor deles. E eu vejo Eloá como uma mulher muito sábia, né? Eu acho que tem muitas características dela que a gente pode trazer para os dias de hoje. Sim. Né, uma mulher muito sábia, zelosa, companheira, uma relação de muito respeito, reciprocidade, né? Então, a gente é muito interessante porque a gente consegue trazer muitas reflexões para os dias de hoje, né? Então,
é muito visível isso nela, né? E o quanto isso também faz falta nos dias de hoje, né? Sim. Essa sabedoria, essa confiança. Eu tava falando isso outro dia com alguém. Eu falei assim, é muito legal a forma como a autora traz a Eloá. Eu já falei isso lá no início da live. Ela é uma mulher que soma, é uma mulher que agrega, é uma mulher que tá ali como suporte. Isso que você falou. Eles trocam confidências, eles confiam um no outro, eles são amigos, parceiros, casados, tudo. Sim. É uma relação muito rara, que eu tenho certeza que vem desse pilar central que é a fé, né? Que ela, antes de gostar dele, ela dizia, eu sempre quis ser uma mulher de Deus, então isso vem sempre em primeiro lugar, eu sempre quis ser uma mulher de Deus. E foi dali que Deus me fez, né? Chegar a Samuel e aí se apaixonou por ele. É uma relação muito bonita e é uma estrutura e uma forma muito bacana de se trazer um casal, de se mostrar um casal, né? Até como modelo, como coisa boa, inspiração. Né? É isso que eu falei para você antes, que eu fiquei bem surpresa e feliz dessa inspiração, de ter mexido com as pessoas que eu nem sei qual é a fé delas, mas que elas vieram falar assim, nossa, que amor lindo, que amor bonito, que casal lindo. É muito bacana isso, porque a gente sabe que também está alcançando quem está assistindo a novela, né? Serve de inspiração. É a melhor forma de mostrar alguma coisa inspirando. É assim que a gente faz como pai, né? A gente fala assim, não, você quer ensinar o seu filho, a melhor forma é você fazer. E não ficar falando, faz, mas você não faz. O exemplo, né? É o exemplo nessa forma de inspiração. Minha mãe é aquela que tá ali sempre fazendo isso, aí eu também gosto de fazer isso como minha mãe faz, ou meu pai fez. Meu pai sempre foi aquele que fez as coisas pela minha mãe. Eu gosto de trabalhar, teve um teste, foi um teste, 10 mandamentos, é um texto lindo, um monólogo, que falava assim, o meu pai era escravo, e ele trabalhava fabricando tijolos, na época, né, de Moisés, fabricando tijolos, e ele chegava em casa sempre sujo de barro, mas ele gostava de lavar as mãos para entrar em casa, porque ele queria sempre estar limpo, para olhar para minha mãe. Minha mãe também era escrava, mas morreu porque eu não sei como é que era o nome não era capataz, tinha o nome do cara que até era o Heitor Martinez que fazia, chicoteou, dava chibatada, e a mãe morreu e aí o pai morreu de desgosto depois. Mas era um amor bonito também, né? De exemplos que ficam de pai para filho, para neto. Bonito. Falando de inspiração, como a Eloá te inspirou ou está te inspirando? Em todos os níveis. Ela me inspira como mulher, como entendimento de parceria, de casal, como deve ser, né? Porque às vezes a gente se coloca, não só as mulheres, às vezes os homens também, às vezes a gente, como ser humano, se coloca em relações que a gente está na moda de dizer relações tóxicas, né? Com pessoas tóxicas, no sentido de pessoas que nos fazem bem, a gente não consegue enxergar.
Vamos estar esperto, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais esperto, né? E vê, opa, isso aqui é sinal disso ali, isso aqui, não, foge disso, foge disso. Então, ela me inspira de várias formas, como conduta de ser humano, como mulher, como parceira, como mãe, como, acho que como um todo, sabe? Como um ser que existe. E você falou bastante de fé. De que forma esse trabalho, atuar, né, nessa série bíblica, né, dentro desse contexto, com um personagem bíblico que foi Samuel, né, tão importante na história. Você teve alguma experiência em relação à sua fé, alguma experiência pessoal, ou está tendo, né, porque vocês ainda estão em gravação? Sim, sim. Essa personagem, especificamente, como eu falei, eu percebo que ela tem um alcance muito grande. Porque ela fala, eu acho que em algumas áreas da vida da mulher, que são áreas fundamentais. Ela fala da mulher esposa, ela fala da mulher mãe, ela fala da mulher parceira. Então, ela fala dessas áreas da vida da mulher, e vou dizer assim, entre aspas, até de uma mulher profissional, porque ela está ali também junto com o Samuel. Sim. Ela não prega, porque ela não está pregando, mas ela está ali, ela foi lá quando aqueles homens abriram a arca e morreram todos lá fulminados, ela foi conversar com as famílias. Então ela está lá fazendo aquele trabalho de formiguinha também junto com ele. Ela foi lá, ficou no acampamento comendo pão e água, que o Zanata foi lá buscar, falou, não, você não vai ficar aqui não. Eu sei porque eu fui ver essa cena que eles estavam gravando. Não vai ficar aqui não. Claro que eu li os capítulos também, mas essa cena tá bem marcada porque eu vi a gravação. Eles eram mais jovens, né? Você não vai ficar aqui não. Não, por que vocês não avisaram que vocês estavam aqui? Num chão que Samuel fala assim, eu queria te dar mais. Eu falo, mas o que eu quero não é mais. Eu quero estar do seu lado. Você não entendeu isso até agora? O que importa para mim não é ter uma boa cama, ou um bom travesseiro, ou uma boa coberta. É ter você do meu lado. Então, essa personagem especialmente, ela é muito forte nesses quesitos. Ela é muito íntegra e muito inteira. Quando eu falo íntegra, né? Vem inteira nessa parte da mãe. Sim. De uma mãe que criou da melhor forma os filhos, deu tudo para os filhos. E tá tentando perdoar. Tá ali, tá tentando, né, resolver essa situação. Porque filho é filho. Uma mãe nunca desiste de um filho. Né? Exato. Nunca. Então, assim, como mulher, tá ali do lado do marido, como ser humano. Então, tem esses pilares que são fundamentais e ela é uma inspiração nesses três. A fé, que é o ponto central que une esse casal, né? Ali como se tivesse uma luz ali, né? Como se tivesse, não tem, né? Essa personagem traz isso muito forte. Porque as outras que eu fiz, a Zilpa, ela era uma personagem má. A Sama era uma mulher de muita fé. Que sofria muito, mas de muita fé. Mas era um outro lugar. Ela tinha uma outra história, que aí ela queria fazer o marido feliz de qualquer forma. Ela tinha uma outra cabeça. Tinha muita fé, mas aí ela arrumava uma outra mulher para o marido, que na época era comum, aí ela sofre, né, pra caramba. Não era uma hebreia. Então, ela tinha vários deuses. A Yarin, que foi de Gênesis, né, que era a serva do Labão. E a Eloá, ela traz
de uma forma plena. Tudo isso de uma forma muito transparente e potente, sabe? Sim. Gigante. E nos bastidores, tiveram algumas situações com o Roberto, com os meninos, com o Daniel, com o Osmar? Ai, deixa eu falar, você falou nos meninos. Gente, eu nem falei dos meninos. Os meninos são incríveis. Roberto, eu tenho um prazer de estar com ele em cena, porque ele é um excelente ator, então a gente não precisa nem dizer no ar a resposta aí, todo mundo fala, vocês são um casal maravilhoso, funciona muito bem, a gente troca muito bem, é um queridíssimo, um ótimo ator. O Osmar e o Daniel são queridíssimos também, são jovens, mas excelentes atores. Então assim, nossa, foi um prazer enorme, está sendo, porque a gente se encontrou, todos gostamos de estudar, todos gostamos de mergulhar nessa psique das personagens, nesse emocional das personagens. E está sendo um grande prazer como profissional. Aí a gente saindo da fé, como atriz, está sendo assim muito bom trabalhar. E como falando sobre fé, a gente se emociona sempre. A gente se emociona porque é algo que vai além da explicação da palavra. Então é algo que acontece. É muito bonito. Várias vezes, estamos em cena, tanto na questão do amor do casal. A gente estava ensaiando uma cena que eu não posso falar, que a gente está falando, nossa, né? Tipo aquela primeira cena, 50 anos de casamento. Ele lá se emociona, 50 anos de casamento. E o seu marido ainda lembra. E ainda te traz um presente. E faz um piquenique e fala, eu lembrei. Pô, quem não se emociona com isso? A gente é que chora. E aí, com relação aos filhos, esse amor com relação aos filhos e com relação à parte da fé. É muito interessante. Tem várias cenas que o Samuel fala de Deus, fala da fé. E é uma conexão, assim, não tem como explicar. Que tem te inspirado. Muito, muito. Mas é porque eu tenho muita fé, então eu trago isso comigo sempre. Mas ela vem de uma forma muito forte na cena. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui até a série começar, né? Pois é verdade. Eu não posso perder meu avião. Me fala uma coisa, André, o que as pessoas podem esperar então desse casal que todo mundo tá admirando tanto? Tem muita coisa ainda, gente. Vocês vão sofrer com esse casal, vão passar muitas alegrias, tem muitas coisas. Porque ainda não terminou a história. Muita emoção, né? Muita emoção. Quer dizer, a gente recebeu, ainda falta receber capítulo, tá? Então eu não sei como vai terminar. Vocês ainda estão em gravação, né? Estamos em gravação e tem um pedação ainda para gravar. Quer dizer, um pedação, tem bastante coisa para gravar e tem bastante coisa para acontecer. Ai, legal. Tem bastante coisa aí. O povo vai torcer muito. André, muito obrigada. Foi um prazer ter você Carol. aqui com a gente hoje. Foi um enorme prazer. Gente, clica lá, aperta a sineta, se inscreve no canal. É isso aí. Porque Ativa o sininho. Deixa o like. Antes da gente encerrar. Só mais uma coisa, Carol, porque é importante pra gente como ator também, e eu falo por mim, e eu sei que meus colegas compactuam dessa ideia, ter um canal de comunicação desse, que vai falar sobre os bastidores, vai juntar as histórias que a gente cria com tanto amor, com tanto carinho, as histórias bíblicas, vai falar sobre as nossas experiências pessoais, as nossas carreiras. São curiosidades que vai ser difícil vocês acharem. Então, curtam aí, avisem os amigos. E obrigada. É uma lembrança nossa pra você. Obrigada. Eu sempre faço o teste. Eu vejo se o convidado gosta ou não de café. Opa. Ou um chazinho, já tomei né? a beça, adoro. Olha que linda. Obrigada, Carol, viu? Adorei. Obrigada mesmo, Adorei. Foi muito bom. E obrigada a você por ter ficado aqui com a gente. A gente te espera então no próximo episódio, tá bom? Opa, hoje e sempre assistam, tem bastante novela pela frente. Já vai começar. Exatamente. Agora às 9h. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, obrigada.